Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu darei 7 dicas de como passar na OAB. Então fiquem até o final do vídeo que eu tenho certeza que essas dicas irão te ajudar. Eu farei uma introdução rápida para que vocês entendam a importância de seguir cada passo de cada dica que eu der aqui para vocês. Para se tornar um advogado, é necessário que você faça faculdade de Direito, que para algumas faculdades é de 5 anos e para outras é de 10 semestres, depende da faculdade que você ingressar, algumas são anuais e algumas são semestrais. E é preciso que você faça o exame de ordem. O exame de ordem acontece 3 vezes ao ano. Apenas no ano de 2020 e 2021 que não foi dessa forma, devido às medidas protetivas. Sabendo disso, eu trouxe de uma forma compilada uma informação do site do Estratégia Concursos, que eu deixarei no link da descrição caso vocês queiram ler na íntegra. Mas o exame de ordem existe desde 1970, sendo exigido apenas, obrigatoriamente, desde 1997. Mas só se tornou obrigatório devido ao crescente número de faculdades de direito no Brasil. Agora falando de aprovação, cada prova tem de 10 até 30% de aprovados, o que é uma porcentagem muito baixa. No exame de ordem unificado, de número 39, que aconteceu em 2019, eles tiveram 22,6% de aprovados, ou seja, uma reprovação em massa. Tudo isso que eu falei não é para te dar medo, mas é para que você entenda a importância de ter disciplina, foco e seguir cada dica que eu darei aqui para vocês. Para poder se inscrever na prova da OAB, no exame de ordem, você precisa estar no 9º semestre ou no último ano. São 2 fases. A primeira fase da prova da OAB é uma prova objetiva, ou seja, de alternativa. São 80 questões. Das 80, você tem que acertar 50% da prova, ou seja, 40 questões. E são 17 matérias para você estudar. A segunda fase é uma prova totalmente discursiva. Nós temos uma peça para redigir na área que você escolheu, ou seja, constitucional, direito civil, direito penal, direito trabalhista, enfim. E aí nós temos as questões, que valem também 5 pontos. Nessas questões, nós temos outras questões embutidas, até umas 4 questões embutidas. Como, por exemplo, a questão número 1, nós podemos ter A e B para responder, ou A1, A2, B1, B2. Na segunda fase, para você passar, você precisa ter uma nota 6 ou uma nota maior que 6. É uma prova extremamente difícil. Cada frase que você colocar na sua peça vai valer de 0 a 10 a 0,60 pontos, como por exemplo, a primeira frase, o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara da comarca D. Essa parte, se você escrever certinho e direcionar para o lugar certo, vai valer apenas 0,10 pontos, por exemplo. E cada questão vale 1,25 pontos. Se você fizer a peça errada, como por exemplo, era para ser uma apelação civil, mas você fez um agravo de instrumento, que é um outro recurso também. Por mais que seus fundamentos estejam corretos, dizer o motivo que você está recorrendo, só o fato de você ter colocado o nome da peça incorreta, já era, zerou a prova, zerou essa parte da peça. Significa que nem adianta mais responder as questões, porque você já não passou, você foi reprovado. E terá que ir para repescagem, ou então, se você já está na repescagem, já era, você vai ter que fazer a prova toda novamente, a 1 e a 2. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre a prova da OAB, seja fase 1, fase 2, é só me deixar nos comentários. Então vamos às dicas. Dica número 1. Estude as matérias mais importantes estrategicamente. O que eu quero dizer com isso? A primeira fase tem 17 matérias, 17 áreas. São muitas áreas para estudar. E muitas vezes nem dá tempo de estudar todas essas áreas. Assim que já começa o edital, a inscrição e a prova, você tem cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses, para conseguir estudar para a primeira fase. E nisso, acertar as 40 questões. A prova tem 17 áreas diferentes.
Então não adianta jogar para todos os lados. Você precisa ter a estratégia de estudar as matérias que têm mais questões na prova. Como, por exemplo, estudar ética, que tem 8 questões, é a matéria mais importante para se estudar. As principais também precisam ser estudadas, como direito civil, processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho, direito penal e processo penal. Se você estudar essas 7 matérias que eu acabei de falar, se você gabaritar essas na prova, você vai obter 45 pontos, ou seja, você já vai para a segunda fase. No meu caso, eu também estudei CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque são leis pequenas, bem fáceis de se compreender. Tanto é que eu gabaritei as 2, ou seja, as 4 questões. As 7 matérias que eu falei, mais essas 2, dão 49 questões. Ou seja, se você gabaritar, você terá 49 pontos. Você acertará 49 questões. Dica número 2. Confie na lei seca. Todo o conteúdo da prova é baseado na lei seca. Eles não querem saber o que cada doutrinador diz, o que a jurisprudência está dizendo. Não, confie na lei seca. Confesso que na época que eu estava estudando para a primeira fase, eu comprei um livro de OAB esquematizado. Eu dava uma olhada na lei, aí via no livro, olhava na lei. Foi a forma que eu encontrei de gravar as informações que eu precisava ter guardadas. Dica número 3. Faça um cronograma de estudos. Pegue um papel, pode ser folha sulfite ou uma folha do caderno, ou então abra uma planilha no Excel e escreva todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, até inclusive sábado e domingo. Já que vocês querem passar, sim, sábado e domingo não são dias livres, são dias também de estudos. Escreva exatamente os horários em que você estudará e intercale as matérias chatas com as matérias mais legais. Embora a ética tenha um conteúdo pequeno para ser estudado em comparação com as outras matérias, mesmo assim, coloque pelo menos uns 2 dias para vocês verem ética. E aí não se esqueçam de revisar. Por exemplo, acabou o conteúdo de ética. Será que você tem tudo gravado? Não tem? Revise. Porém, se estiver ok, vocês se sentirem bem, já à vontade com esse conteúdo, aí vocês podem substituir por outra matéria, uma que seja mais extensa, como por exemplo, direito civil. Mas é importante que você não se esqueça de intercalar realmente as mais chatas com as mais difíceis. Porque aí, se você deixar um dia inteiro de matéria ruim, difícil, chata, vai ser muito mais fácil você desistir e ter menos foco e disciplina. Aí coloque os horários certinhos, como por exemplo, 1h da tarde até 2h eu vou estudar direito civil, e aí eu vou fazer uma pausa de 15 minutos. Quando for 1h15, aí você já sabe que você tem que estudar uma outra matéria. E aí você coloca, por exemplo, direito penal. Vejam que eu coloquei direito civil primeiro, que é a matéria que eu mais gosto, vai me dar gás para continuar. E aí depois eu coloquei direito penal, que já é a matéria que eu não gosto. Realmente para mim foi a mais chata para estudar. Mas aí você faz do jeito que você achar melhor, de acordo com a matéria que você gosta. Dica número 4. Faça estágios durante a faculdade. Parece besteira dizer trabalhe para fazer a prova da OAB, mas a verdade é que quando você trabalha na área, fica muito mais fácil de você também gravar as informações. Trabalhar na área, sem dúvidas, vai aprimorar o seu conhecimento. Dica número 5. Responda questões e faça simulados. Na primeira fase, o que você pode fazer é baixar o aplicativo OAB de bolso e responder as questões por lá. E aí você escolhe as questões por assunto. Se você quiser saber um pouco mais sobre a OAB de bolso, esse aplicativo, você pode ir no meu vídeo de top 5 aplicativos que eu uso na minha advocacia, que lá eu falo de uma forma muito mais extensa sobre ele. Além de deixar no card, eu também deixarei o link na descrição abaixo. E por isso, a 6ª dica é: faça cursinho de segunda fase para a OAB. Eu fiz o cursinho apenas para a segunda fase e eu vou falar que foi a melhor coisa que eu fiz. Eles te dão um macete correto de como que a banca espera que seja a sua resposta.
Na minha época, como ninguém poderia bancar os meus estudos, ou seja, eu que tinha que trabalhar para isso, e eu fazia estágios, então eu não tinha muito dinheiro para poder fazer a segunda fase, fazer um cursinho para a segunda fase. Mesmo assim, eu consegui fazer, com muito sofrimento para pagar, mas foi o melhor investimento. Entenda que fazer o cursinho para a segunda fase não é capricho, é um investimento que você está fazendo na sua carreira. E agora a última dica. 7ª dica. Escolha a área que você tem mais afinidade. Essa dica é específica para a segunda fase. Escolha a área que você tenha mais facilidade e mais afinidade. Não escolha simplesmente pelo fato de você trabalhar na área. Pode acontecer de você trabalhar numa área e a segunda fase ser em outra área. E não tem problema, a questão é realmente ter facilidade e afinidade. Uma conhecida minha fez a segunda fase em Direito do Trabalho, porque era a área que ela trabalhava. Então ela achou que seria mais fácil de fazer, já que ela trabalhava, ela entendia melhor. Não foi o que aconteceu, ela foi reprovada. Quando ela foi para a segunda fase, ela escolheu penal, já que era a área que ela tinha maior facilidade e afinidade. Resultado, ela foi aprovada. Por isso que você deve fazer a segunda fase na área em que você tem afinidade e facilidade de aprendizado e não na área em que você trabalha. Muitas vezes a área em que você trabalha pode coincidir com a área em que você escolhe para fazer a segunda fase, como aconteceu comigo. Eu trabalhava em Direito Civil, predominantemente em Direito Civil, e aí eu escolhi a área de Direito Civil, porque era a área que eu tinha maior facilidade de aprendizado e muito mais afinidade, inclusive é a área que eu atuo até hoje. Também, muita gente acaba pensando em fazer a segunda fase pensando no índice de reprovação, como, por exemplo, Direito Constitucional ser o que mais aprova e Direito Civil o que mais reprova. Se eu tivesse pensado nisso, eu nem teria feito Direito Civil, porque Direito Civil é certeza que é uma das que mais reprova. Se eu tivesse levado isso em consideração, eu nem teria escolhido Direito Civil, porque é certeza que Direito Civil é uma das áreas que mais reprovam. Se de alguma forma esse vídeo foi informativo e te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Deixar likes e comentários é o que faz com que o canal continue crescendo e faça com que a gente continue se vendo por aqui. Eu deixarei na descrição os links do meu site de Direito Contratual e de Lei Geral de Proteção de Dados, que são as áreas em que eu atuo, e também deixarei do meu Instagram. É só vocês clicarem no link que serão direcionados. Então, até o próximo vídeo. Tchau!